pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Glorious Father. Como vocês já sabem, eu me chamo Micaele Melo e é uma honra para mim estar aqui apresentando esse projeto para vocês. Projeto esse o qual o Senhor direcionou o meu coração a estar trazendo aqui nas redes sociais para edificação, cura, libertação e salvação de almas. Que através desse bate-papo o Senhor possa visitar você, a sua família, os seus amigos na sua casa, e que Ele possa trazer ali no coração de vocês, se você estiver precisando, uma resposta para a sua vida, para o seu futuro, para os seus caminhos. Hoje eu estarei aqui entrevistando a Eliene. A Eliene é uma missionária e, Eliene, eu quero que você saiba que é uma honra para mim te receber aqui. Eu tenho certeza que tudo aquilo que você tem para contar para nós vai ser muito edificante para as pessoas que estão sentadas ali nos assistindo. Eu costumo muito falar com as pessoas que quando elas sentam aqui para ser entrevistadas, elas não estão fazendo para mim, mas sim para Deus. E saiba que o que você falar ali, você pode tocar no coração de alguém, alguém pode ser salvo, alguém pode ser curado de alguma ferida, de alguma forma através da sua vida, da sua palavra, daquilo que você tem para oferecer, o Senhor pode visitar a casa de alguém ali. Eliene, se apresenta um pouquinho para nós, fala um pouco de você. Eu já te conheço, sei que você é uma pessoa maravilhosa, mas eu gostaria muito que os nossos ouvintes te conhecessem também. Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Meu nome é Eliene, meu primeiro nome é Francisca Eliene Soares, e eu gosto muito dessa parte que você, dessa oportunidade que você dá pra gente, porque é muito gratificante a gente falar do que Deus tem feito nas nossas vidas, do que Deus tem, as promessas que Ele tem nos feito e as que se cumpriram. Muitas ainda estão para se cumprir na minha vida, por exemplo, mas eu acredito que vão se cumprir, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus verdadeiro, é um Deus que Ele fala e Ele cumpre, né? E é isso. E estamos aí. Estamos aí. Vamos lá então começar pela cerejinha do bolo, porque eu tenho muitas perguntas assim importantes para ela. Eliene, como eu te conheço, eu sei que você veio de um lar cristão. Só que nós sabemos que filho de crente às vezes não é crente. Então ele precisa ali de ter uma experiência com Deus para saber ali sobre o seu propósito, qual caminhada seguir. Então começa falando pra gente qual foi o momento importante que você teve um encontro ali com Deus, mesmo sendo uma pessoa criada ali no Evangelho. Exatamente. Eu nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, a minha mãe e o meu pai já eram da igreja, já frequentavam a igreja, já eram crentes em Cristo Jesus. E a minha mãe, quando eu comecei a entender o que era Jesus na minha vida, eu via o exemplo da minha mãe. Minha mãe era uma mulher do círculo de oração, era uma mulher que orava muito, falava muito pouco, mas orava muito, era uma mulher realmente de oração. Então eu cresci num lar onde as pessoas que iam visitar minha mãe, automaticamente aquilo ali se tornava um círculo de oração, porque a minha mãe fazia lanchava, mas daqui a pouco a minha mãe dizia, vamos cantar um hino, vamos ler uma palavra, vamos ajoelhar para nós orarmos. Então eu cresci vendo na sala da minha mãe, da casa da minha mãe, pessoas que iam visitar para receber uma oração, para receber um conselho, e ali se tornava um mini culto. E quando eu tive a certeza do meu propósito, eu cresci cantando. Meu pai, quando era diácono da igreja, e meu pai, quando eu ia cantar na igreja, meu pai colocava uma cadeira no púlpito para me colocar em cima, para poder as pessoas me verem, de tão pequenininha que eu era. Eu tinha 4, 5 anos de idade nessa época. As primeiras visões que eu via quando a minha mãe fazia esses círculos de orações na minha casa, eu via muitos vultos
e muitos homens de branco passeando no meio deles enquanto eles oravam. E eu olhava aquilo ali, eu tinha por volta aí, eu acredito, de uns 7, 8 anos, e eu olhava aquilo ali e eu ficava maravilhada, porque eu via aquilo ali, só que eu não entendia. Então, mas o tempo foi se passando, né? E do jeito que o tempo foi se passando, o Senhor foi falando, vai falando aos nossos corações de acordo com que a gente tem intimidade com Ele. Então eu comecei a orar mais, eu comecei a buscar mais, e eu fui batizada nas águas com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade eu fui batizada nas águas, com 13 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Como que foi para você ser batizada com o Espírito Santo? Você entendeu ali na hora que você estava sendo batizada? É assim, eu entendia que eu estava buscando. Porque naquela época, um tempo atrás, as igrejas, nós tínhamos o costume de, quando era culto de oração, nós buscarmos o dom do batismo com o Espírito Santo. Então tinha uma turma de adolescentes ali e pré-adolescentes, e nós começávamos, e as mais velhas diziam, vai falando glória, 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 e o Senhor, de acordo com a vontade dele, do Espírito Santo, você pode ser batizada. E eu fui batizada com a idade de 13 anos. Então, quando eu fui batizada com 13 anos, eu achei uma coisa tão espetacular que eu não queria dormir. Era um culto e eu não queria dormir. Eu queria ficar acordada pensando naquilo ali tudo. E para mim foi assim, maravilhoso. Foi maravilhoso, foi surpreendente. Foi como se diz, então foi um marco aí no seu processo. Você já era evangélica, mas no seu processo ali de firmamento mesmo com Deus. Sim, foi aí foi um marco que disse assim, não, eu quero buscar mais desse Deus, eu quero buscar mais disso, porque quem é batizado com o Espírito Santo, só quem é batizado com o Espírito Santo conhece o que a gente sente, e o que a gente sente a gente quer mais, e quer mais, sim, e quer mais, então, e a gente não pode deixar morrer isso dentro da gente, né? Então, para mim foi um marco, né? Foi. Engraçado, você recebeu ali o dom de línguas estranhas, né? Que é o batismo com o Espírito Santo, tão jovenzinha, né? Foi. Sinal que Deus ali, desde, você pequenininha, ele já tinha ali um propósito com você, já tinha ali um chamado, Tinha né? chamado. Minha mãe dizia sempre que o meu chamado vinha do ventre dela. Então, e todos nós somos chamados desde o ventre, né? Então, porque a partir do momento que você recebe o fôlego de vida e você nasce, você ali já tem um propósito. O Senhor já tem um propósito na vida de cada um. Então, fique ciente disso. Ninguém está aqui nesse mundo por acaso. Todos nós temos um propósito. Então, é só você procurar saber qual é o seu propósito. Qual é o propósito de Deus aqui na Terra para você. Todos nós temos um chamado. Que coisa mais linda. Ô Eliane, aí depois desse tempo você cresceu, né? Você já era ali pequena. Sim. E aí, como que iniciou ali a sua jornada no campo missionário? Na verdade, eu com 13 anos fui batizada. E aí, nesse período, passado uns meses, eu comecei a namorar nessa época. E um homem bem mais velho do que eu, mas eu comecei a namorar e ele me pediu em casamento. E naquela época não tinha como a gente dizer não. Quem mandava na gente eram os nossos pais. Sim. Então, disseram não. O juiz falou que eu não podia casar porque eu era muito nova, mas esperasse eu fazer 15 anos. Então, quando eu fiz 15 anos, eu me casei. E não é que eu me afastei de Deus, porque eu nunca me afastei da presença do Senhor. Mas a fome que eu tinha para mais e mais e mais, aquilo ficou estacionado. Sim. Por quê? Porque logo depois que eu casei, eu engravidei. Eu sou mãe de 5 filhos, para a glória de Deus, né? Então, eu só fui ver e só fui ter um encontro assim pessoal com Deus em termos de missão, que Deus vai me levar, sim, que Deus, né? Isso não faz muito tempo. Foi mais ou menos aí, eu acredito, há 25 anos atrás. Que você teve esse encontro? Que eu tive esse encontro. Né? Tem bastante tempo. Tem bastante tempo, mas eu digo assim, pelo tempo que Deus me chama, sim, né? Sim. Que hoje eu tô com 55 anos. Então, eu
passou-se muito tempo para que o Senhor viesse e eu viesse dizer, Senhor, eis-me aqui. Sim. Né? Então, quando os meus filhos foram criados todos também dentro da igreja, na palavra, né? Tenho a minha filha mais velha que se chama Sara, é casada, tem 2 filhos, a Rebeca e o Azaf, o esposo dela é o Everson, são pastores de uma igreja lá no Brasil. Tenho a minha filha Samara, tenho o meu genro Tiago e os 2 filhos, que é a Duda e o Henrique, também são também cristãos, também cantam na igreja, ele principalmente, né? Ele é músico. Tenho os 2 outros filhos, tenho o meu filho que é o mais velho também, que ele é diácono da igreja e também tem o dom da palavra e assim sucessivamente. Todo mundo na presença de Deus. Mas só quando o meu esposo, meu ex-marido, ali na verdade, né, ele foi embora para Portugal. E quando ele foi embora para Portugal, eu comecei a orar a Deus e dizer, Senhor, eu preciso ir para perto do meu marido. Sim. E aí os meus filhos já estavam grandes. E aí eu me ajoelhei um dia na igreja e num círculo de oração. E eu disse, Senhor, eu preciso ir para perto do meu esposo. E aí, quando eu tô ali orando, que eu sempre gosto de orar afastada das outras pessoas, e aí chegou uma pessoa e botou a mão no meu ombro e disse assim, filha, aquieta teu coração que ainda não é hora. Uau. Quando eu levantei a cabeça, não vi ninguém, não tinha ninguém perto de mim. E eu disse, tá bom, Senhor, então se não é hora. E eu passei mais ali uns 6 meses calada, sem pedir nada, sem falar nada. Só que aí foi tendo assim alguns problemas que estavam acontecendo no meu casamento. E eu voltei a pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso ir para perto do meu esposo. E aí, quando eu comecei a pedir novamente, passados alguns dias eu indo para a consagração, que era lá no Goiás, Anápolis, Uau, Goiás. É mesmo, Eliane? Anápolis, Goiás, na igreja do pastor Israel Miranda. E eu estava lá na consagração, de joelho novamente, que era todas as quarta-feiras, e um dia eu estava na consagração novamente. A mesma pessoa que chegou do outra vez, chegou novamente, botou a mão no meu ombro e disse, filha, te prepara, porque eu vou te levar às nações. E não vai ser só para ganhar dinheiro. Eu vou te levar porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida e através da tua vida. Então, e eu comecei a me arrumar para ir. E a prova de que Deus estava nesse negócio foi quando eu simplesmente disse, Senhor, eu preciso comprar minha passagem. Na época eu era costureira e eu tinha algumas pessoas que trabalhavam para mim. E eu chamei uma amiga e disse, olha, compra para mim uma passagem que eu te dou as minhas máquinas como garantia. E ela veio para comprar a passagem e nós achamos um lugar perto da minha casa que tinha aberto naqueles dias para vender passagens. E nós fomos lá e o senhor pelejou, botou o cartão dela, não deu. Ela pegou o cartão do marido, sim, não deu. E acabou que ele acabou comprando no nome dele. Sim. Aí ele disse, eu vou comprar, eu vou fazer, eu não sei porquê, mas eu vou fazer e vou comprar no meu nome. Aí eu disse, não se preocupe que eu vou lhe pagar direitinho. E eu peguei e fui embora. E Deus foi tão Deus na minha vida que quando eu entrei em Portugal, a senhora lá da migração, ela não perguntou nada. E quando Deus está levando a pessoa, né, as portas fazem assim. E o Senhor falou assim, olha, filha, eu vou entrar contigo. Né? Ela não teve a coragem de levantar a cabeça. Ela não me conhece e eu conheço ela só de cabeça baixa, porque ela não levantou a cabeça. E ela só carimbou e disse boas férias e me entregou o passaporte. E eu entrei. E quando eu entrei, eu vi a mão do Senhor ali na minha vida, assim, eu fazendo coisas e o que Deus fazendo em mim. A transformação que Deus fez na minha vida, de dentro para fora, foi incrível. E Ele faz e continua fazendo. Eu digo sempre que a minha vida, não olhe, né, para a minha vida, porque o Senhor está em construção. Sim. Né? Porque
Porque muitas das vezes a pessoa acha assim, não, Deus me transformou é aqui. Não, Não. o Senhor ele vai nos transformando. Sempre E a palavra gente tá sendo transformado. e a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor vai nos transformando Sim. até nós sermos claro que nem a luz da aurora, até ser dia perfeito. Aleluia. Porque quando a gente chega a essa perfeição, ao Senhor nos recolhe, Aleluia. né, para que a gente não se contamine. Então, cada dia que passa eu sinto o Senhor me Glória a transformando. Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta que a gente está curioso para saber. Você chegou em Portugal, e aí, como é que foi? Deus te direcionou para uma igreja? O que aconteceu? Fala pra gente. Quando eu cheguei em Portugal, o meu ex-marido, ele frequentava a igreja da Deus e Amor. Uau! E para quem não sabe, a igreja da Deus e Amor é uma igreja que ora muito, que busca muito a Sim. Deus e tem muitas revelações. Sim. E eu particularmente, eu nunca tinha visto assim tantas revelações. E quando eu cheguei lá, ele me levou para essa igreja, o pastor pregou muito bem, oramos, pregou e tal. E aí no final ele disse assim que tinha algumas revelações que Deus estava dando para ele. E aí ele foi e ele começou a entregar revelação e mandava a pessoa levantar a mão. E eu, no meu coração, aqui na minha mente, eu dizia assim, mas como é que ele sabe que é a pessoa certa? Quando eu pensei, foi o tempo de eu pensar, o Espírito Santo soprou no ouvido do pastor e o pastor disse, tem uma pessoa aqui que está perguntando para Deus como é que eu sei, como é que eu sei que é a pessoa certa. Eu vou, não precisa, ele falou assim, não precisa você se identificar, mas eu vou lhe explicar. É quando eu mando levantar a mão da pessoa certa, ela brilha. Ela brilha, eu sei que é a pessoa certa. Aí eu disse, legal. Nossa, que coisa linda! É. Aí, quando ele terminou de falar, e ele foi e disse, olha, chegou uma pessoa nesses dias de um país, eu não sei qual foi o país, porque Deus não falou para ele, mas que eu vou te levantar nesse país. Eu vou te colocar dentro de uma redoma de vidro, que tudo que tu fizer vão querer fazer, mas não vão conseguir, porque o que eu tenho para você é para você. Aleluia. Aí ele disse, você não veio aqui só para ganhar dinheiro, você veio aqui para que o Senhor possa fazer uma obra em você e através de você. Foi a confirmação que eu tive que realmente o Senhor entrou comigo. Então, aí começou o meu Chamado. Uau! E aí o seu chamado começou, e aí como que você fazia assim para pregar a palavra, para orar pelas pessoas? Como que Deus te enviou nessa questão? Eu cheguei nessa igreja da Deus e Amor e logo, então, passado-se um tempo, aconteceu algo lá que o pastor achou melhor sair de lá, porque ele não queria mudar de Portugal, e abriu uma igreja que se chama Igreja Missão. Igreja Missão em Portugal. Ou das missões. Às vezes bota Igreja das Missões, né? E aí eu comecei e fui para essa igreja com ele. Lá eu comecei como uma crente normal, como todo mundo, como uma cristã normal. E aí o Senhor foi e mostrou para ele que estava na hora de me consagrar A missionária. Não, a diaconisa. Então, e lá ele trabalhava muito com libertação. E foi aonde eu comecei a dizer, Senhor, qual o meu propósito? Para que tu me chamou? Né? E um dia, esse pastor, ele me chamou lá na frente e disse, Marlene, vem aqui. E eu cheguei lá, ele foi e falou assim, olha, o Senhor me mostra uma Bíblia aberta na sua frente, uma Bíblia dourada. E o Senhor te chamou para a palavra do Senhor. Eu disse, amém. Ele disse, pois não leia, coma a Bíblia, porque o Senhor vai te usar nela. Eu disse, amém. E passados-se os tempos, aí ele começou a trabalhar com muita libertação. E eu vi que um dos meus chamados era a libertação também. Então eu comecei, junto com ele, a esposa dele, os filhos, e a gente começou. Então, quando as pessoas iam, eu segurei muitas pessoas endemoniadas. Então, nós tínhamos que fazer propósito, nós tínhamos que orar, nós tínhamos que buscar. Isso que eu ia te perguntar agora, como que você se preparava para esse campo, né, da área da libertação? Como é um campo que ele é muito minado, vamos assim dizer, né?
Então você tem que ter mesmo uma vestidura espiritual blindada. E o que eu aprendi foi que quando a gente vai lutar, lutas espirituais, nós temos que nos blindar em oração e jejum. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E isso é verdade. E esse pastor, ele tem um dom tão grande que ele chamava a pessoa, quando a pessoa chegava lá na frente, às vezes nem chegava na frente, a pessoa já começava a gritar e se jogar no chão. E nós tínhamos que pegar ela e segurar. Então, quando foi uma vez, a pessoa era uma angolana na época, e saiu de lá, e você está liberta? Diga, eu amo Jesus. E a angolana dizia, eu amo Jesus. Ele é meu único e suficiente Salvador. Porque as palavras têm o poder do mundo espiritual, meu único e suficiente Salvador. Sim. Só que esse demônio queria deixar ela paralítica. Uau, paralítica. E aí o pastor disse assim, então agora ela está liberta. Então levantamos ela, oramos com ela. Quando ela vai saindo, o pastor olha e diz assim, volta aqui, demônio. Eita. Quando falou isso, ela olhou para trás, ela virou praticamente o pescoço todo e a cabeça, e o corpo ficou. E aí ele? E aí, quando falou isso, aí ela já fez assim um gesto muito feio. Aí ele foi e disse assim, não precisa segurar ela. Aí foi e disse, demônio, tu tá achando que tu me engana? O demônio que estava na frente, olha que confessou o nome de Jesus. Sim. Ele foi para as costas dela. Só que na hora que ela virou as costas, ele viu. Ele viu. E aí, Nossa. Quando ele chamou a atenção, aí ela se jogou no chão. E parecia assim uma cobra, sabe? E ele, com o poder da palavra, ninguém encostou a mão nela. Ele disse, em nome de Jesus, nós te repreendemos. Sai dela agora. E ela foi liberta. Glória a Deus. Foi liberta. Essa foi a primeira experiência de libertação que você teve, que você participou? Não, eu tive várias, né? Mas essa foi uma das que me marcou muito, né? Tanto que eu digo sempre pro Senhor, Senhor, eu quero esse dom de revelação para me ver. Ele olhava para as pessoas e ele dizia assim, olha, o Senhor me mostra que tem um tumor no seu seio. E ele quer te curar. E a mulher caía chorando e dizia, eu fiz o exame a semana passada e eu tenho câncer. E o Senhor curar. Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Eu já fui jogada por uma mulher endemoniada. Por quê? Porque nesse dia foi também uma angolana e eu segurei ela de um lado e a minha pastora do outro. E eu sempre tive o meu cabelo muito grande. Sim. Agora ele tá pequeno, mas ele sempre foi muito grande. Então eu sempre pegava e amarrava ele quando eu ia lá pra frente. E aí a pastora não amarrou dela. E fomos. Só que, de acordo com que o demônio se manifestava na mulher, ele foi enrolando a mão no cabelo da pastora. Eita. Ao ponto de ir puxando e a pastora ir envergando de um lado. E aí, quando a pastora soltou, que foi tirar a mão do cabelo dela, ela só fez assim com a pastora, bum, jogou ela assim com a mão no meio das cadeiras. Meu Deus. Quando ela jogou a pastora no meio das cadeiras, que eu olhei e olhei pra ela, eu digo, é minha vez, não deu outra. Só fez assim, bum, do outro lado eu. E tinha muita gente de fora, pastores de oração. E nessa época o pastor foi e me chamou, eu e a pastora, e disse assim, vocês oraram? E eu disse, orei e jejuei, né? Por 24 horas para me vir para o culto hoje. Porque eu sabia que eu estava escalada para segurar as pessoas que fossem na frente, que tinham escala. Exato. E aí ele foi e disse, pois não façam mais isso. Porque em termos de vir com o cabelo solto, e chamou a atenção da pastora por conta disso. Porque quando a gente está na frente de pessoas endemoniadas, porque o mundo espiritual existe, ele é real, ele existe, é verdadeiro.
nós temos que nos preparar não só fisicamente, mas espiritualmente. E o tempo de jejum que você fez de 24 horas, estava ok ou tinha que ter sido mais? Não, tava ok. Tava ok. O negócio, na verdade... Era o cabelo solto. Ela não vigiou. Por quê? Porque quando a gente vai para uma batalha, a gente vai para um lugar onde sabe que ali pode ter pessoas Sim. bêbadas, endemoniadas, de vários tipos, nós temos que estar à frente deles. Pensar no que a gente vai vestir, no que a gente vai fazer, o que a gente vai amarrar o cabelo. Você entendeu? Por quê? Porque isso aí tudo pode ser tipo um descuido, vamos assim dizer. Sim. Você entendeu? Uma brecha, Uma né? brecha. Pra você ser machucada ali até você conseguir expulsar o espírito da pessoa. Exato. E aí, Eliane, a mulher jogou vocês e aí Mas você expulsou o demônio dela? foi O que na hora, aconteceu? assim, quando a mulher jogou a gente, foi o tempo também da gente cair e nós voltarmos, né? Então, quando a gente voltou, que a gente foi para segurar ela novamente, porque tem outras, não fica só duas, fica outras ali que fica à parte, né? Sim. Tipo assim, na lateral, dando... Mas na hora que a gente voltou, o pastor que estava lá já disse, não precisa, bota a mão para trás. Mandou botar a mão para trás, botou a mão para trás, disse, pois eu agora te repreendo em nome de Jesus. Uau. E repreende. Só com o poder da palavra. Só com o poder da palavra. Tanto que é importante nós nos prepararmos, sabe? Porque o poder da palavra, tanto que a palavra do Senhor diz que o poder da língua tá a vida e a morte, né? Então, nós temos que ver isso. Nós temos que ver isso, né? E vigiar nisso. Porque tanto nós podemos matar uma pessoa, Sim. como nós podemos dar vida a ela com a palavra, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de amor. Você entendeu? É por isso que sempre o Espírito Santo está nos direcionando a sempre falar palavras positivas, né? Como você diz, palavras de ânimo, de amor. Eliane, nesse campo, como se diz, de batalha espiritual, né? De expulsa demônio, volta demônio. Você já viu, assim, o demônio tendo alguma resistência? Você contou lá no início sobre a mulher que o demônio estava na frente, passou para as costas e o pastor viu. Mas você já ouviu alguma resistência, assim, em repreender ali o demônio e ele falar, não vou sair, vou ficar? Não, eu nunca vi, porque na verdade não existe. Não existe resistência, porque o nome do Senhor, ele é tão poderoso que quando nós dissemos para ele, saia em nome de Jesus, ele tem que sair. Se tiver tido algum dia alguma resistência nesse assunto, eu acredito que é mentira. É como se a pessoa estivesse fingindo. Não mentira daquele que falou, mas Sim. mentira da pessoa tá fingindo, porque já aconteceu. Da pessoa tá Da fingindo? pessoa tá fingindo, tá endemoniada. E vocês perceberam? Como é que foi, Percebemos. gente? Por quê? Porque a gente falava, ela começou a, tipo, arrastar no chão e tudo. E aí a gente pegava ela e o pastor orava e dizia, tá repreendido em nome de Jesus. Você tá bem? E a pessoa dizia, não, tá bem, tá bem. Daqui a pouco a pessoa, do nada, isso ela fez umas 2 ou 3 vezes. Até o pastor chegar no ouvido dela e dizer assim, você se levante, porque nós sabemos que isso tudo é fingimento. Ou você vai ser expulsa daqui. Gente. A mulher levantar e sentar. De boa. Que horror! Já vi uma moça casada com um angolano, que é um servo do Senhor, muito amiga minha, amigo meu. E quando ele casou com essa menina, ela começou a dizer que gostava muito da minha casa porque trazia paz. E todo mundo dizia que ela tinha casos de possessos. Sim. Ao ponto dela fazer as necessidades dela, né? Não o número 2, mas o número 1, no colchão, que na época morava eu e meu filho. E aí ela fazia a necessidade dela porque dizia que estava endemoniada. E aí ele? Aí quando foi um dia, e eu achando que ela estava mesmo. E um dia o esposo dela, que prega a palavra e tudo, ele estava lá pelejando com ela e tudo. E aí ela não foi embora, ela quis ficar na minha casa. E aí o que acontece? Aí um dia ela pegou
e ele foi falar, não sei o que foi que ele foi falar com ela lá na frente de todo mundo, que também não vem ao caso agora. Sim, sim. Ela deu-lhe um tapa na rosto. cara dele. Quando ela bateu nele, aí eu vi que não era demônio. Você viu que era ela Que mesma, era a mesmo. carne dela ali. E aí foi na hora que eu peguei ela aqui pelos ombros e olhei bem no olho dela. Eu falei, você vai arrumar suas coisas agora e vai embora. E eu olhei pra ele e disse, não é demônio. Isso tudo é fingimento. E Nossa. ela rapidinho arrumou as coisas e foi embora. Boazinha. Olha, Eliane, agora, você acha que... Você tá falando a questão da pessoa tá fingindo, né? Você acha que isso é da pessoa mesmo ou é também Porque espiritual? Eu nunca, pra glória de Deus, eu nunca caí endemoniada, Sim. graças a Deus, né? Então eu não posso falar aquilo que eu... Mas as pessoas que já passaram por isso, o que elas contam é o seguinte, que elas não perdem a consciência. Oh. Elas sabem que está endemoniada, elas dizem que luta para falar e não consegue. É como se fosse um outro espírito falando por elas. E como se ela estivesse presa dentro de si. Isso. E aquele espírito maligno é que fala, é que grita, é que se joga. Mas ela disse que não consegue. É como se... Você já teve algum pesadelo que você fica sem falar e quer sair dentro do quarto? Sim. Eu já tive vários. Sim. Que você quer ligar a luz e não consegue, parece que você... É como se tivesse alguém te segurando. É tipo isso. Então Olha. a pessoa que tá endemoniada, ela diz, eu não perdi a minha consciência. Tanto que a pessoa quando tá endemoniada, que ela é liberta, ela chora muito. Porque por gratidão a Deus e por dizer, Senhor, por que eu fui, né, usada pelo demônio? Fica Por o que questionamento. Exato. Aí chora muito. Geralmente você, como teve essa experiência, você vai falar, você acha que o demônio usa, né, usufrui ali do corpo, da fala da pessoa por alguma brecha? Mas é por brecha, é pelo que você faz. Muita gente pensa que dependendo das suas atitudes, das músicas que você coloca dentro da sua casa, do portal que você abre dentro da sua casa, através da sua televisão, né, através de pornografia, por exemplo, através de filmes de terror, através dessas coisas, são portais que são abertos. Eu acredito que através disso entra sim. Eu também acredito. Entra sim, e a gente tem que fechar isso, porque muita gente, é como eu tô falando, muita gente acha que isso não é nada, mas no mundo espiritual, ele é real. Algumas pessoas, né, na verdade, todos nós que somos cristãos, outras não acreditam, mas a gente cristão, a gente sabe, né, que existe o mundo de carne, que somos nós, mas que nós somos muito mais que carne, né? Nós somos espirituais. Afinal, o nosso Deus é um Deus, ele é espírito, né? Então, assim, a gente tem que levar as coisas mais a sério. Mais a sério. É o que está faltando nessa geração de agora. Você pode ver que essa geração de agora se não ora muito como a geração passada. Não ora muito, não busca jejua. Muito, né? Não jejua. Acha que, porque nós vivemos pela graça, porque, né? Não, mas a palavra do Senhor, ela diz assim, que o Senhor é amor, mas ele é fogo consumidor. Sim. Né? Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, o que está faltando é mergulhar nas águas profundas. As pessoas hoje em dia querem ficar só molhando os pés. No raso. Não, essa experiência que eu tive com Deus é o suficiente. Não, eu estou muito bem, não tenho problema nenhum. Não, eu estou aqui no banco. Eu estou aqui no banco, tá ótimo, eu estou servindo a Deus, eu não minto, eu não roubo, né? Só que Deus não quer só isso. Sim. Ele quer intimidade, né? Porque eu não posso falar de você, Micaele, se eu não tenho intimidade com você. Sim. Como é que eu posso falar suas qualidades se você não me conhece? Eu só te conheço de ouvir falar. Sim. Eu conheço você pelo que as pessoas me falam. E muitas das vezes nós somos até julgadas pelo que o povo fala. Sim. Mas que na verdade você nunca chegou para conversar. Eu nunca cheguei para conversar com você e dizer, Micaele, então, como é que é? Me conte um pouco da sua história. Sim, quem é você, né? Então, muitas das vezes, nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos ser usada por Deus,
mas nós não queremos acordar na madrugada, nós não queremos jejuar 3 dias seguidos, direto, que não é fácil, sem água e sem pão, né? Nós não queremos fazer um jejum de 21 dias sem os manjares, né? Aí a gente quer intimidade. Aí tem gente que diz, mas você... a impressão que eu tenho é que Deus não me vê. Mas a fulana... Mas Deus, olha a fulana como é que ela é. Mas não vê o sacrifício da sabe. Pessoa, né? Eu tenho 5 filhos, Micaela. Aí você diz assim, você ama todos iguais? Eu dou a minha vida por qualquer um deles, se preciso for. Mas eu tenho filhos mais chegados do que outros. Tenho uma filha que me liga todos os dias quando acorda. Uau. Mas tenho um que só fala comigo quando eu ligo. Qual é o que me conhece melhor? A que te liga todos os dias. É assim com Deus. É assim com Jesus. É assim com Jesus. Uau. Mas ele quer intimidade. Ele está batendo na porta. A palavra do Senhor diz assim que ele bate na nossa porta. Se você abrir, ele entrará e ceará com você. Aleluia. É só querer. A porta está aberta, né, Eliene? A porta tá Como aberta. se diz, o véu já foi rasgado. Ô, Eliene, você morou por muitos anos em Portugal. Você já teve alguma experiência andando pelas ruas, né, ali de Portugal? Alguma experiência, assim, em pregar a palavra para alguém? Conta pra gente um pouco. Portugal, eu morei lá bastante anos, bastante tempo. Principalmente no Porto. E, com certeza, nós fazíamos muito ação social. Nessa igreja que eu estava, uma vez por mês nós fazíamos um culto de ação social. A gente juntava roupas, tinha pessoas que iam para fazer unha, tinha pessoas que iam para fazer cabelo, tinha pessoa que ia cortar cabelo, Que legal. tinha pessoas que iam tirar barba. Então, no primeiro dia nós saímos juntando as pessoas para poder levar, para poder fazer esse tipo de coisa. Eu já preguei para pessoas no meio da rua. Uma vez eu trabalhando num café, eu limpava um café à noite e no caminho, quem conhece Portugal sabe, tem uma rua chamada Santa Catarina. E nessa rua à noite fica muitos, lá chama-se paneleiros, né? Homossexuais. Sim, sim. Homossexual. E aí tinha muitos. E um dia, eu sempre passando, eu via uma mulher que sempre me chamava atenção e um homem vestido de mulher. E ele muito alto. Ele já era alto, mas usava uns tamancão. Sim. E eu meço 1,60 m, eu sou pequenininha. Ficava minúsculo, né? perto. Mas eu passava todos os dias à noite para limpar esse café. Mas todos os dias eu passava e dava boa noite para ele. Que lindo. Boa noite, boa noite. E ele só olhava. E eu dizia, Senhor, no dia que ele falar comigo, me responder, eu quero estar preparada para falar do teu amor para ele. Nossa. E aí, quando foi um dia, eu dei boa noite. Aí ele olhou e disse assim, quantas horas são aí, por favor? Deus prepara o momento certo para Aí cada coisa, eu né? parei, eu disse, é agora. Aí eu hoje. falei a hora para ele. E aí eu disse, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem, graças a Deus. Ele sempre fala graças a Deus, né? Eu disse, que bom. E eu comecei a falar do amor de Jesus, o tanto que Jesus o amava. E ele disse para mim que ele estava muito triste, porque a ex-mulher dele falou pro filho que ele era gay. E o filho só chamava ele de gay, sai de perto de mim, seu gay. E ele estava muito triste. E ele disse assim que não sabia como sair daquela situação. E eu falei para ele, olha, Jesus te ama tanto, que ele me mandou hoje aqui para te dizer que você é um escolhido dele. Aleluia. E ele tem planos na sua vida, mas como homem, que ele te criou, que ele te formou homem. Você é um homem, você não é mulher. E em nome de Jesus eu repreendo esse demônio de feminilidade que está na sua vida. Esse homem chorou tanto. E ele disse, eu vou procurar uma igreja. Eu falei, procure, porque Jesus tem algo na tua vida. E esse homem me abraçou,
que ele quase fica de joelho para me abraçar, porque ele era pequenininho. Sim, você e eu no disse, caso, né? eu era pequenininha, e eu disse, olha, o Espírito Santo, não é eu, é o Espírito Santo que está te abraçando. Sim. Né? E da mesma forma, nunca mais eu vi esse homem. Se ele foi para os caminhos do Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas a semente foi plantada. Foi plantada. E a coisa mais linda é que tem um versículo que fala assim que... É Paulo, né, Paulo. que fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, eu achei muito linda essa parte da sua história, que Deus te enviou lá. Deus deu a palavra a ele através da sua vida. E para fechar, Deus ainda selou com um abraço ali. Né? Exato. Provavelmente, quando ele estava te abraçando, ele estava sentindo ali conforto na alma dele, né? Paz, abraço de pai, abraço de mãe, né? Esse me marcou muito. Aí tem a senhorinha, aquela que eu te falei também, que também ela também fazia ali, um era gay e ela era prostituta, né? Então ela, o pouco que eu conheci dela, quando eu cheguei para conversar com ela e tudo, ela tem filhos e tudo, tem netos, e ela é uma pessoa que eu também falei do amor de Jesus, né? Não foi tão impactante quanto o do rapaz, mas ela também, eu levei a palavra do Senhor. Foi jogada a semente. Foi no jogada a coração semente. dela. E nunca mais também eu a vi. Nunca mais eu a vi. Então, só para finalizar essa parte aqui, eu conheço hoje um pastor que, antes dele ser pastor, ele era travesti. Uau! Travesti. E quem pregou para ele foi uma prostituta e lésbica de dentro do prostíbulo. Então ele estava vestido de travesti quando ela veio e falou do amor de Jesus. E ele foi para a igreja para conhecer. Foi quando eu conheci ele. Ele estava saindo dessa vida. Então o Senhor levantou ele de tal forma que uma vez ele estava dentro do metro e veio e estava chovendo, e ele com guarda-chuva na mão e tudo, e chegou uma pessoa e olhou bem para ele assim, e ele estava levando duas amigas dele para a igreja, para conhecer a igreja. E ela pegou e essa mulher do nada deu uma bufetada na cara dele. Nossa. Ele disse que foi tão rápido assim que deu, que ele virou, e quando voltou, aí disse que ele ficou pensando, essa mulher me bateu. Aí disse que a amiga disse, ela acabou de te dar uma bufetada grande no rosto. Aí ele disse que na hora ele ficou com tanta raiva, que disse que ele olhou para ela e disse, Satanás do meio dos infernos, eu não vou te repreender agora, eu vou mandar tu se ajoelhar. E ele novo convertido. E disse que a mulher se ajoelhou, endemoniada. Aí ele foi e disse, bota a mão para trás. Ela foi e botou a mão para trás. Aí ele foi, e as meninas também contam, né? As amigas dele. Ele pegou, ele estava com guarda-chuva na mão, disse que ele deu 3 bufetadas de guarda-chuva na cabeça dela. Ele era novo convertido. Sim. Da raiva que ele ficou por ela ter batido nele. E disse, agora tu vai ficar aí. E tu, Satanás, tu só vai sair daí quando for no final da linha. Até lá, tu não vai tirar teu joelho do chão. E ele desceu do metro. Uau. Quando ele desceu do metro, ela disse que ficou olhando e ele não se levantou. A mulher endemoniada foi até o final da linha. E assim e hoje ele é pastor, casado, tem uma filha linda, né? Sempre que eu vou para Portugal eu visito ele tem uma igreja, Uau. né? E a gente vê a glória do Senhor, quando a palavra do Senhor diz assim, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo. Ele não muda. Quem muda somos nós. É a nossa fé, é aquilo que a gente tem, o que nós estamos entregando para o Senhor. Você entendeu? Nós somos cheios de falhas? Somos cheios de falha. Nós temos pecado, nós pecamos, sabe? Mas tem o nosso libertador. Nós temos um Deus que é nosso advogado, que é o nosso amor, que ele é um Deus que ele é misericordioso e ele tem misericórdia de todo mundo, né? Tanto que a palavra do Senhor diz assim, que pela vontade do Senhor todos seriam salvos, né? Mas tem um livre-arbítrio. Sim. É a sua escolha, né? É a sua escolha. Gente, que palavra abençoada, né? Eu trouxe aqui a Eliane e ela falou muito aí pra gente sobre libertação.
várias experiências muito bonitas, né? Porque em todas elas você vê ali Satanás se manifestar, mas vê ali o nome de Jesus sendo poderoso, né? E acabando ali com o poder das trevas. Eliane, que conselho assim você daria para uma mulher que sente o chamado dela, que sente que Deus tem um propósito ali com ela, mas ela tem medo de se posicionar na fé, ou ela tem medo de... Essa é a palavra, de se posicionar, que a gente sabe que nos dias de hoje, mesmo que muitas das vezes as pessoas sentem ali Deus, mas elas têm medo de tomar aquela posição, de fazer uma renúncia ali e seguir ali o seu verdadeiro propósito em Cristo Jesus. Eu acho que você já deu a resposta. Porque, primeiro, a pessoa tem que se posicionar. E se a pessoa tem medo de se posicionar, é uma pessoa que não quer se mostrar para os outros quem verdadeiramente ela é em Cristo. Quando você toma uma atitude, eu digo sempre, e o que eu coloco sempre nas minhas pregações, Sim. ou quando eu estou falando com alguém, é que, sabe aquelas portas automáticas de banco ou de supermercado, que você vai chegando perto e ela abre? A mesma forma é Jesus. Quando nós nos posicionamos, nós vamos chegando perto. Quando a gente vai chegando perto, automaticamente Jesus abre os braços e aí ele vai lhe capacitar. Quando Jesus nos capacita, aí sim, aí você pode dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Ninguém lhe para, porque quanto mais você busca da presença do Senhor, mais sede você vai ter. Mais sede você vai ter. E quando Jesus fala lá no poço, que assim, eu vou te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. Ele fala dessa água, porque a água do Senhor que Ele nos dá, a sede que nós temos é de estar sempre perto dEle, sempre buscando a face dEle. Sim. Você entendeu? Então, se você tem um chamado, né, um chamado de libertação na sua vida, se posicione. Comece a orar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E se prepare, porque você vai ver demônios. Você vai ver, ele vai te enfrentar. Mas você vai ter que olhar para ele com a autoridade que o Senhor deu para você e dizer, o Senhor me deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E hoje eu vou pisar na tua cabeça. E dar um passo e fazer isso. Eu vou dar só o último testemunho, rapidão. Pode falar. Que eu lembrei agora, aqui no Canadá. Eu estou há 4 anos aqui no Canadá. E quando o Senhor me trouxe para cá, Ele me trouxe para cá, Ele me levou lá para Edmonton. E lá eu fui usada por Deus. E depois o Senhor tornou a me trazer para cá novamente. E quando eu cheguei aqui, um dia eu estava trabalhando com 2 mexicanos dentro do carro. E eu tinha acabado de limpar uma casa. Quando eu saí de lá, eu dirijo, estava no meu carro. Vinha uma mãe com uma moça adolescente, aos gritos, não a moça, a mãe aos gritos, pedindo ajuda, help, help. E aí eu olhei assim e o Espírito Santo disse assim para mim, vai lá e ora por ela. E eu falei, vou não, eu nem sei falar inglês, como é que eu vou? E o Espírito Santo tornou a falar comigo novamente, vai lá e ora por ela. Eu disse, eu não vou, eu não sei falar inglês, como é que eu vou orar pela menina? Não tem como. E nisso uma das mexicanas falou, tu estás a falar comigo? Eu digo, não, eu estou falando aqui com meu Deus. E ela riu assim, e eu liguei o carro e estava saindo já do estacionamento quando automaticamente o Espírito Santo falou muito alto e profundo assim no meu ouvido e disse, vai lá e ora por ela agora. Eu disse, ok, não precisa gritar, eu vou. Dei marcha atrás, dei ré e estacionei novamente o carro. E eu disse para as meninas, eu vou ali porque eu vou orar pelaquela menina. E elas foram comigo. Chegando lá, eu coloquei no tradutor e perguntei para a mãe, posso fazer uma oração pela sua filha? E ela disse, por favor, please, né, por favor, tal. Eu disse, ok. E eu comecei a orar em português, que é a minha língua. E eu comecei a orar e disse, Satanás do meio dos infernos, em nome de Jesus, eu te repreendo da vida dessa criança. Porque a menina tinha no máximo ali uns 16 anos, 17 anos, sabe? Quando eu falei isso, essa menina, ela olhou para mim com um olho muito grande, muito preto, que aquele olho não era dela. E ela começou a vomitar.
e vomitava, e eu dizendo, Satanás, tu não tem poder sobre essa vida. E eu comecei a orar e repreender o demônio que estava nela. De repente ela olha assim para mim e eu vejo que o olhar dela já não era o mesmo. E aí eu disse, Senhor, agora vai acalmando, acalma a mãe, acalma ela. E comecei pedindo, e eu disse, quando eu falei assim, eu passo ela para os teus cuidados, aí parou 2 carros de bombeiro, parou polícia, parou um monte de coisa, porque pessoas já tinham ligado para eles. Mas o Senhor não deixou ninguém chegar perto enquanto eu não terminasse de orar. Quando eu termino de orar, que eu volto pro carro, uma das mexicanas que estava comigo disse que enquanto eu orava, ela viu um vulto saindo de dentro da menina e passando por dentro dela. Então, isso tudo é porque nós temos que estar preparada, não só por aquele momento. A palavra do Senhor diz que nós temos que estar em constante oração. Então, quando você se posicionar, e você vai ter que estar em constante oração se o seu chamado é esse. Porque vai aparecer coisas que você vai olhar e vai dizer, eu não estou acreditando. Mas o Senhor vai dizer, vai fazer. Porque quando o Senhor manda, Ele garante. Aleluia. A vitória é certa. Glória a Deus. E é isso. Olha, Eliene, né? Que testemunho, né? Para finalizar aqui, um testemunho muito forte. Você já falou tudo que tinha que falar através disso. E que essa palavra possa realmente chegar ao coração de vocês e que você que está assistindo esse bate-papo aqui, que você possa pegar essa palavra mesmo e trazer para sua vida e se posicionar, porque assim como Deus tem algo na vida da Eliene, né, tem usado ela para curar vidas, para libertar vidas, né, porque essa menina poderia ter recebido o socorro dos policiais, dos médicos, e por um momento ela ia ficar bem, mas poderia ser que ela não volte novamente, entendeu? Mas Deus enviou ela ali, tanto para fazer a libertação, mas também para plantar a semente ali que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E é isso, gente. Eliene, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que eu vou ter mais oportunidades de te trazer aqui mais vezes, porque eu sei que você tem mais história para contar, e o pessoal que assistir esse episódio aqui, eles vão ficar com aquela sede no coração de te ouvir mais vezes, assim como eu tenho essa sede todas as vezes que eu te ouço, porque todas as vezes que você fala, o meu espírito testifica que aquilo que você está falando realmente vem de Deus. E eu não sei se você reparou, mas todas as vezes que você está contando uma experiência, que você está falando do amor de Deus, os meus olhos sempre enchem de água, porque eu sempre me sinto muito tocada quando você fala. E eu tenho certeza que por onde você for, Deus vai continuar te usando, porque Ele já te usou até aqui. E enquanto houver jornada para você nessa terra, Ele vai continuar te usando e você vai ser, como se diz, vai frutificar na vida de muitas pessoas. Amém. Que Deus... O importante é você não deixar de falar do amor do Senhor. Qualquer pessoa que aparecer na sua vida, fale de Deus, fale do amor dele. Não deixe que a língua, por você não falar o inglês, eu, por exemplo, não falo inglês, então, mas eu chego, eu coloco no tradutor e eu digo, Jesus te ama, Jesus tem algo na tua vida. Então, sempre lance as sementes, porque a gente não sabe qual que vai dar fruto. Sim. Né? Mas o certo é lançar. Lance. E é isso, eu pego essa palavra para mim e vocês também pegam para vocês. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Paz do Senhor.